lembrar de verificar as possíveis imagens do local de crime para orientar a sua pesquisa por impressão digital. Como eu disse, é o primeiro passo do processamento da impressão digital, que é a busca, né, a varredura. E essa busca e essa varredura compreende a entrevista preliminar, a coleta de informações, e na coleta de informações, as imagens da dinâmica do fato, compreender a dinâmica do fato. Então, as superfícies manipuladas já empoadas, a estrutura externa do caixa eletrônico que foi arrombado, a impressão digital revelada no caixa eletrônico, que nos permitiu identificar a pessoa que produziu esse vestígio e efetuar o processamento, a prisão dele ao final, né? Isso aqui era a época que eu atuava junto com o grupo de perícias de roubo à instituição financeira, grupo especial GPREF, né? Perícia de local de crime da cidade de Jequié. Vejam que, de maneira costumais, nós estamos em locais insalubres, com múltiplos vestígios, né? Sangue, DNA. Foi uma tortura nesse local, onde a pessoa, uma tortura utilizando arma branca, e o autor do fato, ele se apoiava na parede, enquanto aqui no solo ele esfaqueava a pessoa, e ele deixou depositado em sangue da vítima as suas impressões digitais na parede, que me permitiu fazer a comparação com a impressão digital daquela pessoa que foi apresentada como suspeito. Nós coletamos o padrão papiloscópico e fizemos a comparação com os vestígios papilares revelados daquela impressão digital em sangue, impressão patente, visível. E com isso, nós conseguimos, então, gerar os nossos laudos papiloscópicos de local. Eu gostaria, Marcelo, se você me permitir, eu preparei alguns laudos para poder mostrar. É possível? Com certeza, a apresentação é sua. Você determina. Ótimo. Beleza. Só um momento, então. Peço desculpa, está tudo pronto aqui em ponto de uso, mas aí, como eu tive que reiniciar, eu vou mostrar um caso para vocês de um laudo de 2023 e os novos laudos que nós estamos realizando agora em 2024, mostrando não assim o aspecto. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, conseguimos. O PDF, beleza. Estamos vendo a Não, tela ainda do Canva. a tela ainda do Canva, tá certo. Só um momento, então. Agora, Agora, perfeito. documento, né? Perfeito, beleza. Isso. Esse é um laudo feito, né? Já aqui na Coordenadoria de Porto Seguro, no 2023, onde nós trazemos todos os dados da autoridade solicitante, da ocorrência policial, da guia que solicitou esse levantamento de impressões digitais. Nesse caso, foi um imóvel comercial, né? Que ele foi vítima de assalto com restrição de liberdade, né? E teve o confronto com um rol de suspeitos apresentado pela autoridade policial, né? Foi uma loja de celular nessa cidade, componentes eletrônicos, aqui na cidade de Eunápolis, onde eu resido, e nós fazemos uma descrição do local, né, dos ambientes que foram processados, né? Como era esse ambiente, o que é que havia presente nesse local, o que é que estava em desalinho, o que foi manipulado. Nós ainda no laudo trazemos os vestígios que foram, né? Essa parte descrita, vão ver no quadro fotográfico, que o vestígio que me permitiu a identificação da pessoa, do autor, era o vestígio que estava presente no copo de vidro. Quando as pessoas presentes no ambiente estavam com a sua liberdade restrita a um banheiro nos fundos do imóvel, o proprietário da loja pediu um copo de água ao autor do fato, ele utilizou um copo de vidro, serviu ao dono do estabelecimento e ali ele deixou depositadas suas impressões digitais, né?
Essas impressões digitais, se você pensar, ela não é de conhecimento do dono da loja, né? O cara está ali muitas vezes com o emocional abalado. Como eu consegui essa informação? Através da entrevista prévia. É necessário entrevistar dentro do processamento, nós falamos sobre isso, na busca e na varredura, coletar essas informações com a pessoa presente sobre a dinâmica do fato, e ali naquele momento, conversando com ele, ele lembrou daquele copo de vidro que estava num determinado canto, junto com outros copos, e que aquele copo em específico foi o copo que o rapaz o serviu água. E foram 9 fragmentos de impressão digital revelados. Aqui é o banco de dados suspeitos, né? Nós não tínhamos ainda o sistema biométrico para inserção do vestígio papiloscópico e busca dele num rol, um N, né? Num rol. Aqui foi de fato 1 para 1, nesse caso 1 para 3, né? A autoridade policial informou 3 suspeitos. Eu restringi aqui as informações, obviamente, e consegui estabelecer a convergência, a claridade e unicidade do vestígio papilar com o dedo e a impressão digital do polegar esquerdo de um daqueles suspeitos, né? Os outros fragmentos seguiram para a pesquisa e agora, com o advento do EBS, esse laudo já tem um laudo complementar, onde nós conseguimos identificar as demais impressões digitais como sendo do próprio proprietário possível com os dados biográficos e os dados biométricos do autor, que foi identificado, o seu polegar esquerdo, que consta na sua ficha de identificação civil, o quadro fotográfico demonstrando o processamento das impressões digitais no local. Então, primeiro, o imóvel, a sala comercial, o ambiente, o local onde se encontrava o vestígio no ambiente, certo? Todos os outros objetos onde foram reveladas impressões digitais que foram manipuladas, em específico o copo utilizado onde estava depositado o vestígio papilar e as impressões digitais em cada superfície primária revelada, os objetos que foram revelados e o vestígio papilar revelado no copo. Eu vou dar até um zoom aqui para que vocês possam ver melhor. Esse vestígio papilar, que aos olhos comuns não possui uma qualidade suficiente para confronto, ele, quando decalcado e quando digitalizado com técnicas e com a resolução adequada, ele nos traz os índices biométricos, as minúcias, né? Todas as cristas e a pessoa que o produziu. Outros vestígios papilares com melhor qualidade que depois foram identificados, né, em laudo complementar como sendo do próprio dono do estabelecimento e de sua esposa com quem ele trabalha. Ainda vestígios papilares revelados em local de crime, os vários vestígios papilares revelados em local de crime, até que nós chegamos ao quadro de assinalamento papiloscópico. E aqui nós fazemos uma comparação direta, o chamado cotejo, né? Onde nós verificamos a minúcia entre aquela presente, o polegar esquerdo é presente na ficha de identificação civil de determinada pessoa, com a impressão que nós chamamos aqui de peça padrão, é a peça que foi desenvolvida, criada em ambiente controlado, de meio controlado pelo Instituto de Edificação Pedro Melo, quando a pessoa fez o seu RG, seja a primeira ou segunda via, e a peça e a impressão, o vestígio papilar, com a convergência, essa impressão, aquele vestígio papilar, foi produzido pela pessoa identificada civilmente sobre o RG número tal, nascido em gráficos. Esse é um dos nossos laudos de local de crime. Esse foi um laudo do ano 2023. Aqui é um laudo já mais atualizado,
é importante demonstrar esse outro laudo aqui a respeito de processamento e confronto. Vocês ainda conseguem ver minha tela, Marcelo? Marcelo, Pronto, você está conseguindo agora ver minha tela? Acompanhar a conseguimos tela? ver, deixa eu ver só confirmar a data, sim, 2024. Quando você Dois- manipula a Sim, sim, imagem, sim. Ele acaba troca por travando um Canva. pouco o áudio. Aí o que é que eu vou pedir a você? Quando fizer essas aproximações, dá uma respirada e depois você fala, porque acaba travando um pouco o áudio. Beleza, tranquilo. Esse já é um laudo atual, um layout atual criado por nós, aqui nós peritos papiloscopistas da Bahia, o laudo que nós começamos a utilizar já agora em 2024, tendo em vista o início da identificação multibiométrica, né? E também para padronização. Mesma coisa, aqui foi um arrombamento de residência. Então, esse primeiro laudo é um laudo que descreve o ambiente. Um laudo que descreve, um laudo que descreve o ambiente, que demonstra através de quadro fotográfico o ambiente, o local manipulado, a presença do vestígio no ambiente, a visão panorâmica da sala, da copa e da cozinha, onde estavam os objetos analisados, o esquema que demonstra, o esquema que demonstra a impressão digital, o objeto na bancada foi uma luminária que foi utilizada, a pessoa que arrombou adentrou o imóvel, arrecadou diversos objetos, se alimentou no local e, ao final, ele abandonou essa luminária para trás, que possuía em seu corpo uma impressão digital visível, porque ela estava constituída em uma impressão digital visível, porque ela estava moldada em um elemento gorduroso, possivelmente a margarina que ele utilizou para poder fritar ovos. Essa mesma impressão digital, após a aplicação de pó magnético, de um pó revelador, após a aplicação de um pó revelador, já revelada, olha o processamento papiloscópico fixada no ambiente, registrada no ambiente, ela feita uma foto que demonstra os seus elementos morfológicos com melhor nitidez para utilização no exame de confronto. Vou demonstrar um terceiro laudo agora, que já é o mesmo laudo, o mesmo vestígio papiloscópico, agora com as impressões digitais confrontadas com o padrão do suspeito. Suspeito que foi alcançado, morador de rua, alcançado pela autoridade policial, através de investigação. Ele foi preso, na realidade, de fato, já no segundo arrombamento, em flagrante delito, apresentado pela autoridade policial, que suspeitou da participação dele naquele local de crime que nós havíamos coletado as impressões digitais. Essas são as impressões digitais, não do Pedro Melo, porque ele não é uma pessoa identificada civilmente, mesmo possuindo 32 anos. Existem diversas pessoas nessa condição que possuem apenas certidão de nascimento. Então, nós coletamos as impressões digitais dessa pessoa e comparamos a impressão digital dela com a impressão digital coletada no local de crime, podendo estabelecer a convergência, né, o assinalamento de 22 pontos característicos afirmando a identidade dessa pessoa. Vamos levar em consideração que a metodologia internacional ou a postulação científica nos fala o mínimo de 12 pontos característicos. E apresentar para os senhores um laudo mais recente, aqui sim, já um laudo que versa sobre o confronto dos vestígios papiloscópicos coletados em local com o banco de dados multibiométrico, com essa nova ferramenta que nós estamos utilizando agora, o EIBS da Griaulo, né? A apresentação foi um trabalho feito por uma requisição interna do colega,
perito criminal para que a gente pudesse revelar impressões digitais em local. Essas impressões digitais foram coletadas e confrontadas com a base de dados, obedecendo a metodologia ACV, né, que é análise, avaliação, verificação, a análise, comparação, avaliação e verificação da impressão digital, a apresentação dessa impressão digital que foi inserida no banco de dados biométrico, respeitando os princípios da cadeia de custódia, o caso a qual ele está relacionado, o nome original do arquivo nativo, o resumo criptográfico, que é a que a gente chama o código hash de cada imagem dessa, garantindo que a imagem gerada lá no local, fotografada no local, é a mesma imagem que eu estou recebendo para inserção no sistema automatizado, que ela não sofreu nenhuma alteração. Então, esse é um laudo de local de crime de um colega de um veículo utilizado em homicídio, que um outro perito processou, um perito técnico processou, revelou as impressões digitais e me submeteu esse vestígio para pesquisa no banco de dados. Ele coletou diretamente do display da tela de um veículo. Foram 4 vestígios, mas apenas 3 deles positivaram, e os 3 para a mesma pessoa, né? Então, o vestígio A, o vestígio C e o vestígio D. O vestígio B não resultou em identificação positiva e continua na base de dados de vestígios latentes não resolvidos, né? E cada vestígio desse, confrontado com o respectivo dedo. No caso, nós identificamos o dedo indicador direito, o anelar direito e o polegar direito de uma determinada pessoa que esteve presente no interior daquele veículo que foi utilizado num sequestro e logo o sequestro seguido de homicídio, né? E foi um motorista de aplicativo de uma cidade que foi sequestrado, morto, e o veículo encontrado em outro, que, por sinal, o veículo foi encontrado na cidade de residência da pessoa identificada, né? Os 3 dedos dele. Então, qual é, pessoal, o objetivo principal do perito papiloscopista? O perito papiloscopista, ele possui como função precípua criar a relação de pessoas com ambientes ou com objetos. O que nós fazemos de fato é isso. Nós podemos afirmar, através dessas várias técnicas científicas que nós utilizamos para revelar esses vestígios papilares e para pesquisar e definir quem produziu esse vestígio papilar, nós podemos fazer a relação entre uma determinada pessoa a um ambiente ou uma determinada pessoa a um objeto. Nós podemos ainda fazer alguns estudos de dinâmica quando nós analisamos o posicionamento dessa impressão digital, a posição relativa dele no suporte primário. Por exemplo, essa tela, esse display do console central da tela multimídia do veículo, onde o colega revelou as impressões digitais. O posicionamento dessas impressões digitais que estavam depositadas na tela pode indicar qual é o assento provável que aquela pessoa estava no momento que produziu as impressões digitais e contrapor uma tese. Nesse caso em específico, no laudo dele, pelas impressões que ele revelou, era possível até afirmar que a pessoa que produziu o vestígio naquela tela de central multimídia se encontrava no banco do motorista do veículo. Então, isso pode ser, por exemplo, essa informação contraposta com alguma informação, alguma tese da defesa. Tudo isso é explorado pela autoridade policial, obviamente, né? Nós fornecemos para ele o vestígio e quem produziu o vestígio. Nós relacionamos, o perito papiloscopista relaciona a pessoa a um ambiente e a pessoa a um objeto. A partir daí, a autoridade policial, como foi dito, como foi explorado pelo nosso colega, o nobre delegado federal Gideão, a autoridade policial
utiliza de sua expertise, de seu conhecimento, para poder extrair a possível verdade, né, real daquele caso e promover justiça dentro da sua denúncia no inquérito policial. Marcel, para mim é isso aqui, amigo. Bom, só tenho a agradecer. Parabéns, Paulo. Professor Paulo, compondo aqui nossa equipe dentro da nossa pós. Muito feliz em tê-lo conosco. Vou abrir agora perguntas, né? Os colegas querem fazer alguma pergunta, algum comentário. Travou muito, ficou travando muito a tela mesmo para Não, todos ou só para algumas pessoas? só quando manipulava um pouco, né? O PDF, o Canva, né? Às vezes o Sim, PDF, eu aí peço descia. desculpa Não, por isso, porque tranquilo. assim, eu recebi o convite muito em cima, não deu tempo de trazer tudo para dentro do Canvas, então eu tive que utilizar do Canvas, migrar para o PDF, mostrar um pouco do Mas laudo. faz parte, a tecnologia faz parte também, é que a gente É está isso aí. habituado com aula presencial, né? Aí tem que ter um pouco É, esse, esse macete, né? Quando você vai manipular algo no computador, é natural que haja ali, até a gente assistindo um vídeo, alguma coisa, né? Mas assim, nada que impedisse o entendimento. Ficou muito boa. Parabéns pela palestra. muito grato. É, os colegas, deixa eu ver aqui no chat. Na época da pandemia, quando eu dava aula online, aí eu perguntava o que é que estava passando no jornal, né? Dizia, está passando o que aí agora no jornal? O pessoal estava. Mas aqui o pessoal estava acompanhando, como eu falei, né? A... Cadê aqui? O chat estava com Amanda, aplaudiu bastante, né? Fábio Brito falou que estava tudo tranquilo em relação à apresentação. Deixa eu ver aqui. Os peritos técnicos ficaram tímidos no primeiro dia. Aí chega lá no grupo do sindicato, é todo mundo aí vai falar. Léo Assunção falando também, que não houve prejuízo. Mário trazendo, excelente apresentação. Bom, Mário. Maravilha. Professor Paulo, agradecer novamente a você, Léo trazendo também, parabenizando, assim como eu, né? Não só você ser referência, né, para a gente, sua amizade também, né, sua colaboração sempre disponível para a classe. Paulo reafirmando, né, a questão, o Pablo reafirmando a questão de ser referência, realmente para a gente é sempre um prazer, engrandece bastante. Consegui ver, inclusive não tinha algumas informações que você trouxe, gostei muito da sistematização, né, das etapas, a importância exatamente de fazer essa pesquisa anteriormente, que os críticos do nosso trabalho dizem, vai soltar pó em tudo que é lugar, né? Não, de forma alguma. E é muito longe disso, né? Muito longe Haja, disso. haja pó, o governo não tem condição de Haja pagar tudo pó, isso, né? O não. pessoal acha que a gente chega lá é mágica, né? Vem igual a Não. fada madrinha, sopra, faz impressões digitais, aparece né, em tudo que é lugar. E não é bem assim. Então, fico muito feliz, viu, de tê-lo conosco, tê-lo no nosso time. E só podia ter mesmo você nessa aula magna, abrindo aí a primeira turma de pós-graduação, né, em papiloscopia. Valeu, meu amigo. Eu agradeço. Satisfação é toda minha. É uma honra para mim, né? Nesse dia estar presente nesse momento de abertura da pós-graduação, estar ao seu lado. Agradeço ao doutor Reinaldo, agradeço a você a oportunidade e me ponho à disposição para qualquer outro esclarecimento, alguma dúvida que venha surgir porventura em um momento futuro, para quem estiver assistindo essa aula, podem encaminhar para o professor Marcel e eu trarei algum vídeo ou algum material técnico, alguma explicação para os senhores. Maravilha. Professor Reinaldo, Agradecer os dois professores pelas palestras, conteúdo significativo. Agradecer a presença dos alunos e já convocá-los, né? Quando é que será a primeira aula efetiva, professor? próximo sábado, dia 8/2. Próximo sábado, dia 8.
Então, convocar os alunos e que nesse tempo aí o professor Marcel poderá esclarecer e informar a mecânica do funcionamento do curso, né, que será ministrado em grande parte por aulas ao vivo, mas que terá como repositório uma plataforma de ensino à distância, que os alunos terão que acessar, né? E lá constarão materiais, textos, links e outros materiais. E importante, é lá que serão realizadas as provas, né? Prova não é feita por e-mail, por WhatsApp, ou coisa que eu valha. A prova estará lá na plataforma e normalmente ela será aplicada no dia seguinte ou no segundo dia após o término das aulas, da disciplina, e normalmente terá 10 dias para a realização. Então, é lá na plataforma que se realizam as provas. Então, é importante que nessa semana e nos próximos dias a gente tenha a condição de que os alunos tenham alguma instrução de como acessar a plataforma, receber seu login, sua senha e assim por diante, porque nós fazemos questão aqui na nossa faculdade Olga Mettig, que foi fundada em 1967, algumas pessoas não conhecem, mas uma já é uma senhora, né? Com mais de 55 anos, a Nós faculdade chamamos isso de tradição, professor Reinaldo. é, a faculdade Olga Mettig é uma faculdade antiquíssima em Salvador, e mas completamente imbuída no uso de tecnologia. Nós estamos completamente plugados e atualizados e queremos que as coisas sejam assim para o bom andamento, tá certo? Vocês vão perceber que nós somos muito cuidadosos com relação a essas questões. Calendário, cronograma, horário, presença. Vocês devem considerar, muita gente, nós temos até problemas, nós temos alguns cursos que são híbridos, que têm presencialidade física, mas que os alunos também participam no online, e os alunos do online reclamam muitas vezes, dizendo o seguinte: eu queria assinar a lista de presença, né? E aí a lista de presença já está no, na nossa plataforma de videoconferência, né? Nós utilizaremos sempre a plataforma Zoom, e lá na plataforma Zoom aparece sempre a lista de quem está presente. E isso fica gravado, né? São 3 arquivos. Um dos arquivos é o arquivo dos participantes, do nome dos participantes. Por isso é importante que quando você for participar da videoconferência e eventualmente você está utilizando um iPhone e às vezes aparece ali só o nome do iPhone, iPhone tal. É bom que você vá lá no canto superior direito e mude o nome, renomeie e coloque o seu nome, para que a gente faça, porque a gente faz chamada. A gente faz chamada remota. Evidentemente que nós não estamos aqui tratando com um menino, nós estamos tratando com profissionais de altíssimo gabarito, né? Ninguém está querendo aqui que vocês... ninguém vai atribuir ponto pela presença, né? Mas é importante que vocês estejam presentes. E é importante que vocês saibam que a gente faz verificação de presença. Mas eu vou assistir a aula gravada. Não tem problema. Você pode fazer. A aula, como eu disse, normalmente é inserida na plataforma no dia seguinte ou no máximo 2 dias depois da ministração da aula, da data da ministração da aula. Não é requisito para aprovação, nem requisito para reprovação a presença. Mas nós fazemos a verificação de presença, até para que a gente tenha clareza do rendimento, né? Ou seja, nós estamos num ambiente tecnológico, é diferente assistir aula por videoconferência de uma aula presencial, e nós
nós queremos que vocês tenham um bom desempenho. Só que a modalidade de videoconferência exige uma certa disciplina, né? Não dá para ligar a videoconferência e sair para tomar café, deixar a videoconferência rodando, ou por... Não, é preciso que tenha muita disciplina, porque caso contrário, o desempenho fica, como é que se diz, comprometido. E nós primamos sempre por muita qualidade, né? Por muita qualidade. Não basta parecer que tem a qualidade. A gente quer que efetivamente os nossos cursos tenham muita qualidade. E vocês são convidados a verificar lá no nosso site a oferta e, eventualmente, outros cursos. Eu vou pedir licença para o Marcel para falar que nós temos um curso de pós-graduação em Direito Penal aqui em pleno funcionamento, né? Aliás, foi o Marcel que nos ajudou a construir esse projeto lá no início, né? Ele está em pleno funcionamento. Eu não estou dizendo que vocês têm que fazer 2 cursos, não, mas vocês podem conhecer gente que queira. Eu não posso deixar de fazer meu marketing aqui, né? Então, eu tenho um curso de pós-graduação cujo coordenador é o professor Carlos Clóvis, e temos um outro curso de pós-graduação em Direito Penal. Aí já não é o curso tradicional de Direito Penal e Processo Penal, mas é um curso de Direito Penal Econômico, que deve iniciar no mês de março. E o coordenador é o advogado Gamil Fupel, né? E estabelecemos uma parceria aí, contratamos o Gamil para oferta e para a coordenação desse curso de Direito Penal Econômico. Direito penal de colarinho branco, né? O pessoal que cuida aí do branqueamento de capitais, né? Que é uma forma adocicada de falar lavagem de dinheiro, né? Então, e outros cursos na área de saúde, na área de gestão. Então, a Faculdade de Algamétrica está aqui à disposição. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia e um bom final de semana. Obrigado, professores. Obrigado, professor Marcelo. Só tirar uma dúvida aqui, Kleber perguntou sobre se da aula inaugural teremos alguma avaliação, só dos palestrantes, Não, né? não, não, Só não. os palestrantes que foram avaliados e toda a resposta foi excelente, né? Então, só os palestrantes foram avaliados e aprovados, né, Kleber? Também achei, viu? Professor Reinaldo, novamente, reiterar aqui o agradecimento. Job está trazendo aqui bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar os colegas pela busca de aprimoramento profissional, né, na papiloscopia e aos idealizadores, né, desta pós-graduação. Agradecimento aos nobres mestres de hoje pela maestria, pelo compartilhamento de conhecimento e incentivo para continuarmos acreditando nesta magnífica ciência. Maravilha, Job. Agradeço também. A fala do professor Reinaldo é importante no sentido de a gente estar buscando qualidade não só na pós, mas isso promover realmente uma qualidade na vida de vocês. Então, é por isso que foi salientada a participação de vocês será essencial. Então, professor Reinaldo, mais uma vez, obrigado, viu, por acreditar no projeto e vamos construir uma pós maravilhosa aí. Ok, obrigado. Grande Bom dia. abraço a todos.